Fala pessoal, mais uma vez de volta aqui um pouquinho hoje para falar sobre investimentos para iniciantes. Hoje, no Brasil, de acordo com os dados mais recentes, nós temos 211 milhões de habitantes, porém, somente 2,38 milhões de CPFs na Bolsa. Isso são dados do mês de abril, ou seja, 1,1% da população. É um número extremamente baixo se comparado a outros mercados, como os Estados Unidos, onde 70% da população investe. Mas é por isso que hoje a gente trouxe uma convidada de peso para participar com a gente, Heloísa Cruz. No episódio Nota Preta de hoje, seu podcast de finanças e empreendedorismo, a gente convidou a Elo para ajudar você a entender como o mercado financeiro funciona e, como sempre, trazer dicas práticas para você organizar sua vida financeira e ter sucesso nos investimentos. Então, roda a vinheta. Nota preta. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, Rodney Fraga. E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Aqui é o Rodney quem fala. Oi, aqui é o Cássio. Prazer falar com vocês. Nossa, uma honra estar com o Elo aqui com a gente. Fala, pessoal. Quem tá falando aqui é Douglas Ferro, direto de Recife. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E mais uma vez, Elmer Barbosa aqui conversando com vocês. E a gente agora vai falar de quem realmente interessa. Nós temos o privilégio de ter a Heloísa Cruz com a gente aqui no nosso podcast hoje. Elo, conta pra gente, pra quem talvez não te conhece ainda através das suas redes sociais, quem é a Heloísa Cruz? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Obrigada pela apresentação. Espero fazer jus a isso tudo aí. Mas meu nome é Heloísa Cruz, eu sou mãe de 3 meninos. Eu sou investidora de bolsa nas horas vagas e principalmente de uns tempos para cá eu virei professora de investimentos. Então, resumidamente é isso que eu sou. Eu sou engenheira química de formação. Eu trabalhei no mercado financeiro durante quase 10 anos empregada, né? E quando eu parei de trabalhar fora, quando eu tive filho, eu fiquei um tempo em casa. E aí, nisso, eu acabei me envolvendo e fui parar com as redes sociais, com as pessoas nas redes sociais, fui parar lá e, no final das contas, hoje, meio que eu vivo disso. Mas conta pra mim, Elo, você sempre teve esse desejo, essa vontade, esse gosto pelo mercado financeiro, porque você saiu de uma área distinta e aí entrou no mercado. Como que aconteceu essa transição? Reza a lenda que foi no meu nascimento, né? Meu pai é médico e ele trabalhava na aeronáutica, e os médicos da aeronáutica, quando as crianças nasciam lá, era como se fosse um evento de final de dia. Então, e hoje? Hoje vai ter happy hour? Não, hoje tem parto, então vamos lá ver. Então tinha uns 15 médicos na sala de parto quando eu nasci, e o assunto era Bolsa de Valores. Aí diz minha mãe que foi isso que aconteceu comigo. Mas eu sempre gostei muito, eu sempre me interessei muito. A minha família não tinha dinheiro, então eu gostava muito, mas eu só fui começar a investir mesmo, eu já estava casada, né? Porque aí eu fui fazer faculdade, juntar dinheiro para comprar um carro. Aí eu queria casar, eu casei super cedo, eu casei com 24. Então, aí junta dinheiro para casar, casa, mobiliar casa. Aí você vira e fala, assim, não, agora. Aí eu recebi um bônus, meu primeiro bônus, assim. Eu lembro que a época dava uns 3 salários. E eu virei e falei assim, não, agora eu vou começar a investir. E aí, no que eu comecei a investir, eu comecei a gastar muito tempo com isso. Eu tinha um trabalho que me demandava, eu trabalhava cerca de 14 horas por dia. Nossa. E ainda chegava em casa e trabalhava mais umas 2 horas. Então eu ia dormir 1h da manhã todos os dias, tendo que estar no trabalho às 8h30. Uhum. E aí foi isso. Aí, de repente, meus amigos começaram a falar, Elo, você já reparou que você só fala disso, você só pensa disso? Tipo, na nossa atividade diária. E aí foi isso, foi meio rápido até. Quando eu decidi numa semana, eu já estava pensando e tal, mas eu decidi numa semana, escrevi meu currículo no sábado, disparei no domingo, fiz a minha primeira entrevista na segunda, a última na sexta-feira eu já pedi demissão. Então aí eu fui pro mercado financeiro e aí de lá eu não saí mais, assim, eu acho que eu vou morrer estudando empresas, assim. Acho que eu vejo os velhinhos, assim, tipo Warren Buffett, Charlie Munger, mas todos os outros eu falo assim, isso é uma vida incrível. Show, eu não sei vocês, pessoal, mas um pouquinho do que a Elo
tá contando agora aconteceu recentemente comigo, e eu acho que até foi das motivações a gente querer educar outras pessoas na parte financeira, foi aquele incômodo. Depois que eu comecei um pouquinho a me envolver com o mercado financeiro, que é tão inicial, nada comparado ao nível da Elo, mas eu fiquei assustado. Como que a gente não fez isso antes? Por que eu demorei tanto para fazer isso? E parece que quanto mais você estuda, mais gosto você vai pegando e você vai descobrindo as besteiras que você fez, o tempo que você perdeu e aí parece que vai te sugando de uma maneira atrativa e interessante, né? Não é para perder a cabeça com isso, mas para mim tem sido assim. Foi, uau, por que a gente perdeu tanto tempo, né? Eu acho que é até uma questão cultural aqui no Brasil. Eu acho que isso vem de berço, a gente não aprende isso no colégio, talvez nem na faculdade a gente aprende sobre educação financeira. E aí, já pegando um gancho sobre isso, Elo, hoje a gente vê cada vez mais no Brasil mais CPFs na Bolsa, mas ainda é um número muito aquém do que, por exemplo, é os Estados Unidos hoje, com quase 70% da população investindo alguma coisa na Bolsa. Você acha que falta uma maior educação financeira ou teriam outros motivos pelos quais o Brasil ainda é um pouco atrasado em relação a isso? Sabe que, pelo que tudo indica, os CPFs, na verdade, são muito menos do que esses 2 ponto qualquer coisa milhões, né? Sim. Isso tem dupla contagem, então talvez uma metade disso. Mas o que eu acho tem muita coisa que é cultural e de família. Então, eu fiz intercâmbio quando eu tinha 15 anos e eu morei na Califórnia, foi pouquinho tempo, mas lá eu tinha os meus irmãos. E os meus irmãos, eu tinha 2 irmãos gêmeos de 10 e um de 17, eu tinha 14, 15. E eu lembro que no final eles jantavam e depois do jantar tinha o jornal da noite e era a hora de saber as cotações, de como é que foi que as ações reagiram naquele dia, naquele pregão. Então, na hora que você olha e você vira e fala assim, isso é cultura de investimento. O que a gente tem aqui não é cultural, as pessoas não falam, as pessoas estão começando a falar disso, mas não é uma coisa arraigada. Então as pessoas falam do tipo, olha, tem ali um dinheiro fácil que é ganhar na bolsa, jogar na bolsa para ganhar na bolsa. Então acaba que quando que entrou um monte de CPF, na verdade assim, nem vou dizer, porque entrou muito CPF agora em março, abril, e foi, pra gente que é educador financeiro, foi uma alegria muito grande. Mas quando que começou a entrar muito CPF? Nessa 110, 115, 120 mil pontos. Então, obviamente, o trabalho, tem gente que faz um trabalho muito maior que eu, né? A gente brinca que existe um ecossistema de educadores financeiros. Então, eu fico na pontinha lá no final e eu só existo porque tem um monte de gente fazendo trabalho de base. Então, ensinando como vocês, gente que está começando, ou que ainda nem começou. Eu fico lá no final ensinando as pessoas que já começaram, tomaram gosto pela coisa e aí elas querem se aprofundar e melhorar a rentabilidade em estudos proprietários. Então, na hora que eu vejo assim esse monte de gente, eu acho que é muito cultural. Enquanto as pessoas não começarem a falar e não começarem a incentivar os amigos, não vai acontecer. Eu vou fazer uma comparação que talvez para vocês não seja tão óbvia, mas se tiver alguma mulher ouvindo, com certeza vai identificar. Que para mim isso é como se fosse a amamentação, assim, eu vejo, e o parto normal, eu vejo as pessoas tendo muito, meu Deus, amamentação, e a amamentação era para ser uma coisa natural, era para ser a mãe que ensina a filha, ou a irmã, ou a amiga, enfim, o parto normal, mesma coisa, assim, eu lembro que agora tá mais na moda, então isso é bom, mas quando eu tive meu filho de parto normal, eu tinha 3 amigas que tinham tido parto normal, assim, 3 de 200 e pouco. Então, o que acontece é a gente tem que começar a olhar e começar a fazer isso virar cultura. E fazer isso virar cultura é uma coisa que é meio estranho, mas os brasileiros não falam de dinheiro. Então, o brasileiro tem um bloqueio de falar de dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo. Me liga uma amiga minha, e isso acontece com frequência, tá? Me liga uma amiga minha e fala assim, Elô, me ajuda a investir. Assim, eu não sei se são 10 mil reais ou se é 1 milhão de reais. Porque as pessoas não falam, você não tem ideia do patrimônio. Aí eu virei e falei assim, então, mas eu virei e falei, olha, entre nós, morre aqui, mas assim, eu preciso saber do que a gente tá falando. Você já tem sua reserva de emergência, você já juntou, você entende os riscos aí, tipo, no final das contas era tipo, tem 1 milhão de reais na poupança. O melhor investimento do Brasil. Não, na poupança nova.
Então, assim, então você olha e fala, como é que você lida com essa informação, assim? E se ela não chega, ela chegou em mim, eu falei, não, então peraí. Então, você tem um dinheiro relevante, então isso te permite ter acesso a coisas que você não teria com um patrimônio menor. Então, e aí eu comecei a explicar, e aí ela virou e falou assim, tipo, nossa, que legal. E como ela tem um monte de gente que tá igual as pessoas não falam, as pessoas não conversam, assim, tava na poupança. Sim. Pra quem é nosso ouvinte, talvez está falando, nossa, mas eu tenho meu dinheiro na poupança, por que ela tá falando isso? Por favor, retire seu dinheiro na poupança e estude um pouco. Acho que talvez seria a melhor maneira de deixar seu dinheiro guardado. Não sei se todo mundo concorda, mas a poupança no Brasil hoje, com a inflação, você tá perdendo dinheiro no final das contas, né? Hoje só compensaria o dinheiro estar na poupança se fosse na velha poupança, né? Que acho que quase ninguém tem mais dinheiro investido na velha poupança, foi até 2012, né? Então, realmente é... É por isso que a Elô tá comentando isso, né? E é uma coisa que é cultural, assim, nos Estados Unidos é meio normal você encontrar alguém e falar, desculpa, quanto você ganha por ano? Exatamente, eu ia falar isso aqui fora, o pessoal pergunta normal, você vai começar um trabalho novo, pergunta, e quanto você vai ganhar? Seu aluguel é caro? Quanto você paga no seu aluguel? Tipo, é absolutamente natural falar de números abertos, assim. No Brasil, realmente, é bem menos. Parece que a gente tem vergonha, assim, de que vão fazer uma comparação de se você tá ganhando pouco, se você tá ganhando muito, se você tem pouco dinheiro, tem muito dinheiro. Acho que parece que os dois lados têm vergonha. Quem tem muito de parecer metido, de quem tem pouco se sentir inferiorizado. E assim, dinheiro é só dinheiro, assim, obviamente paga suas contas, te dá liberdade de fazer uma viagem a mais, mas é só dinheiro, não te faz melhor ou pior pessoa. Então eu acho que toda essa história de colocar dinheiro na bolsa tem muito a ver com você entender isso culturalmente, isso é uma coisa normal, assim. Então não é vou ficar podre de rico porque eu coloquei um dinheirinho na bolsa, mas eventualmente é você olhar e falar assim, eu preciso começar a pensar, e foi isso que eu tive essa discussão comigo, isso é um dinheiro para quê? É um dinheiro para aposentadoria, é um dinheiro para comprar um imóvel, é um dinheiro para quê? E as pessoas começando a tratar essas coisas com mais naturalidade, assim, fica muito mais fácil, né? E acho que tem um pouco dessa parte cultural que precisa resolver. Quer ver um outro exemplo bizarro? Eu sou educadora financeira, então se espera que de alguma maneira eu possa ajudar os meus amigos. Aí esses dias eu encontrei uma amiga muito querida, mas que fazia bem uns 4, 5 anos que a gente não conversava. Aí eu descobri que ela perdeu o apartamento dela para um leilão. Então você olha e fala assim, é muito triste, porque é uma situação assim que, tipo, tem algumas maneiras de evitar. Mas você olha e fala, assim, por quê? A gente que viajou, e você fala, como é que resolve isso, assim? Então, eu acho que as pessoas precisam culturalmente se acostumar, como falou o Cássio, se acostumar a lidar com essas coisas, e a falar dessas coisas, e a procurar ajuda, igual qualquer outro tipo de preciso de ajuda. Elô, Fala, Cássio. Você citou na parte de educação financeira, e você falou que é muito bom, né, e motivador, esses 300 mil CPFs nos últimos 2 meses, mas te assusta um pouco como educadora, preocupa um pouco se essas pessoas estão entrando com educação devida, digo, buscando cursos, buscando a forma correta de investir, sabendo o valor devido, ou se essas pessoas estão entrando por ganância, movidas por essa alta de, sei lá, de 39 mil pontos, passando manada, de 100 né? mil pontos, um efeito manada, assim, porque viu que a bolsa estava baixíssima antigamente e agora tinha dado uma subida aqui, passado de 100 mil pontos pela primeira vez, então isso atrai muita gente. Preocupa ou anima mais? Qual dos dois? Assim, sendo sincera, me anima mais porque eles tenham entrado mais recentemente do que os que entraram lá no final do ano. 120 mil. Porque no final das contas, assim, eu vivo, meu fundo é tudo valuation, a minha vida é valuation, é olhar e falar isso vale a pena, isso não vale a pena, assim. E no final eu também comprei um apartamento de leilão. Então, na hora que você olha, eu passo o tempo todo virando e falo assim, será que eu estou pagando barato o suficiente? Então, não me assusta essas pessoas que compraram a 66, 67 pontos na ganância, porque eu acho que esses caras vão rapidamente estar ganhando dinheiro, se é que já não estão. Mas me assusta muito mais
ver a quantidade de conteúdo de baixíssima qualidade que tem por aí, e não só isso, né, assim, muita gente tentando manipular o mercado. Então, a gente tá vendo muita coisa, assim, muito estranha, e assim, às vezes coisas que você olha e fala assim, gente que entra aqui, tipo, monta uma posição e aí vai e fala, olha, montei tal posição, comprem porque é a melhor ação do mundo. Toda vez que você conseguir, que você chegar a um elogio que é o melhor do mundo, a próxima Magazine Luiza, esse papel vai dobrar em X tempos, assim, qualquer meio que promessa de rentabilidade me assusta um pouco. Por outro lado, é uma oportunidade, né? Eu não consigo imaginar uma situação natural em que as pessoas estariam vindo assim, olha, tipo, igual a minha amiga virou e falou, Elô, eu tenho aqui um dinheiro e eu preciso investi-lo da melhor maneira possível. Aí a gente vai passar por uma primeira etapa, é uma pessoa próxima, então eu vou gastar um tempo. Então, a gente passou por uma primeira etapa que eu virei e falei assim, ok, a poupança não é o mais adequado, porque a poupança vai ser engolida pela inflação. Então a gente precisa trabalhar num plano B. E aí, se a gente vai trabalhar num plano B, então vamos entender, aí começar a falar um fundo multimercado com menos risco, e aí você vai desenvolvendo a pessoa até que você consiga virar e falar, olha, é assim que funciona, aqui ganha, aqui perde, faz sentido, põe isso aqui. Então, eu acho que demora, mas assim, a maioria das pessoas não vão ter essa oportunidade, a maioria das pessoas vai entrar pela ganância, mas assim, eventualmente vão correr atrás. Então, eu dou curso e eu tenho visto assim que tem muita gente que vira e fala assim, eu tenho um curso básico, mas o meu curso básico é um curso intenso, assim. Então, é uma imersão. Então, o que acontece é muita coisa em pouco tempo, e aí a pessoa sai dali, tipo, chocada, e ela vai assimilando aquilo conforme ela vai lendo, vai recebendo a informação. Então, eu dei uma turma desse curso durante os Circuit Breaks de março, né? E as pessoas vão assimilando, e elas vão entendendo como é que funciona. Só que as pessoas chegam em mim com os conceitos todos virados. Então eu acho que vai ser assim, obviamente é uma oportunidade, porque pelo menos estão vindo, antigamente elas nem vinham. E aí é uma questão de nós, vocês, assim, todo mundo fazer o nosso papel. Foi o que eu falei mais cedo, é um ecossistema. Perfeito, eu acho interessante, a gente comenta aqui no podcast entre a gente, toda educação ela é feita como se fosse uma pirâmide, você tem que construir a base, e às vezes você está escutando a Elô falar valuation e outros termos aqui, você está falando, eu não estou entendendo nada, eu vou mudar de podcast e tudo mais, mas é assim que começa, você escuta uma palavra e daqui a pouco você escuta alguém dando essa definição, você vai construindo a base da sua pirâmide, talvez uma coisa te gera dúvida e você busca entender, e aos poucos você vai construindo esse conhecimento até você chegar no nível mais avançado, mas não é porque algo é difícil que a gente abandona. Então a gente gosta de falar que aqui a ideia é essa, a gente está ajudando a construir a base do conhecimento para que isso sirva de trampolim para que as pessoas possam chegar mais longe. Eu até deixaria uma pergunta para você, Elô, a gente estava comentando aqui, se existe hoje o mercado financeiro, bolsa, poucas pessoas estão envolvidas nesse mercado hoje, esse mercado de renda variável é para todo mundo? Todo mundo deveria estar pensando e tentando estudar? Por exemplo, alguém está nos ouvindo hoje no carro, está dirigindo e fala assim, tá, legal, eu tenho a minha reserva de emergência. Realmente eu já tenho isso daí guardado. Eu tenho renda, eu estou trabalhando e tudo mais. Então, a Elô falou que se eu tenho esses requisitos, eu já deveria estar olhando renda variável. Não, todo mundo deveria estar olhando, deveria estar observando, buscando alguma coisa de renda variável. Existe algum tipo de parâmetro para as pessoas iniciarem na renda variável? Eventualmente, eu diria que quase todo mundo deveria ouvir falar em renda variável, ou deveria entender um mínimo de renda variável. Obviamente, assim, você tem que olhar que o Brasil é um país pobre. Sim. Então, a grande maioria do Brasil ainda não guarda dinheiro, do povo brasileiro. Então, não adianta você olhar e falar para um cara que não guarda dinheiro, para ele olhar para a renda variável, porque esse é o cara que vai entrar no day trade, assim, ainda que eu entenda que dê para ganhar dinheiro no day trade, o cara vai entrar alavancado, vai tentar ganhar em cima do que ele não tem, então esse é o cara que vai quebrar e eventualmente quebrar feio. Mas eu diria que são várias etapas, e a primeira etapa dela seria você não ter mais dívida, ou não ter dívidas ruins, né? Às vezes uma dívida financiamento imobiliário ou financiamento da sua empresa barato é uma dívida boa. Mas você tem um primeiro momento que é você não ter mais dívida, e aí você montar a sua reserva de emergência. Então, a gente está vendo agora, assim, tá claro que o brasileiro não tem reserva de emergência. Sim.
Infelizmente, durante a crise. Infelizmente. Então, assim, quando você olha e fala assim, a gente passando fome, eu já tive alunos, assim, super simples, pessoas super simples. Inclusive, pessoas que, assim, eu tive que dar uma bolsa porque a pessoa não tinha condição de pagar o curso. Mas eu vejo, assim, as pessoas estão juntando dinheiro. Gente que vira e fala assim, Lô, eu tô começando, eu tô guardando aqui R$50 por mês, porque eu tô terminando de pagar uma dívida, mas a partir de daqui a 2 meses eu vou guardar 150 e aí eu vou começar. Então você tem que formar reserva de emergência, aí você vai olhar e virar e falar assim, ok, então a partir daqui quais são os meus sonhos? Então eu tenho uma renda, eu tenho uma confiança de que eu vou continuar mantendo a minha renda, então eu vou começar a tomar um pouco mais de risco. E aí, eventualmente, você vai olhar e falar assim, não, olha, eu tenho já a minha folga, e esse dinheiro ele rendeu, e aí você alcança o que eles estão esperando, a liberdade financeira, né? Que nada mais... Eu falo que liberdade financeira não é enriquecimento, nem todo mundo vai enriquecer. A liberdade financeira é o direito de dizer não. É você olhar e falar, olha, não aceito esse chefe que me maltrata, eu não quero esse emprego, eu não vou, sei lá, eu não vou voltar a trabalhar até que meus filhos fiquem um pouco maiores porque eu quero estar em casa. Então é o direito de dizer alguns não. Matematicamente falando, é quando o valor da sua renda passiva é maior do que as suas despesas, seria isso? Quando você olha isso é um pouco complicado porque depende de como você chama de renda passiva, tá? Então, por exemplo, no ano passado a minha carteira, eu tenho um clube, então eu tenho cota, rendeu 135%. Então, mesmo que eu tivesse, digamos, relativamente pouco dinheiro, a pessoa acaba se confundindo nesse aspecto. Por outro lado, esse ano tá caindo 40%. E você olha e fala assim, então, basicamente, eu não entreguei tudo que eu ganhei no passado, mas eu entreguei uma parte relevante. Então, a minha conta da liberdade financeira é o seguinte, é quando você tem, quando 0,5% ou 6% ao ano do seu patrimônio é suficiente para pagar suas contas. Essa que é a minha conta. 0,5% ao mês. Que é um retorno que, tipo, é bem factível. Legal, a gente tem o Douglas que saiu do mercado financeiro, trabalhava em banco, Rodney trabalhava em banco, e eu lembro da frustração dos dois em ter que trabalhar em algo que não dava alegria. E o Douglas saiu com a startup dele há 2 anos, lutando e durante a crise passando por esse pedaço difícil, mas realmente eu acho que o que mais me motiva no mercado financeiro é isso, é a educação financeira no geral, é entender que nós não precisamos ficar presos a maus hábitos, né, de vida, ou eu sou refém da minha vida financeira pro resto da vida, refém do meu trabalho. Se eu perder o trabalho agora eu estou em graves problemas. E eu acho que quem está ouvindo a gente deveria entender isso. Nós não estamos falando para você entrar na bolsa, vem que você vai enriquecer. Não é essa a ideia. A ideia é entender e melhorar a sua vida financeira. É para isso que a gente está aqui, né? Ô, Elô, aí você estava falando, né? Primeiro que eu achei fantástico essa sua frase. Acho que eu tinha até que twittar depois, fazer alguma coisa com essa frase. Vai pro Instagram depois. É o poder de dizer não. Cara, isso é fantástico, se pensar na essência disso aí. Mas é o seguinte, Elô, vendo o seu trabalho e vendo tudo que você já fez, a sua experiência dentro do mercado financeiro, você é uma ótima especialista em valuation, né? Para muita gente que não sabe o que isso quer dizer, nada mais é do que analisar as empresas de forma com que possa investir nelas, entendeu? Para ver aonde que tem as melhores oportunidades. Eu já aprendi de uma outra forma, né? Analisando gráficos e etc e tal. Dentro do seu mundo de valuation, você considera algum suporte e resistência? Você considera algum gráfico? Você compartilha das ideias de Dow, da teoria de Dow? Alguma coisa Análise assim? fundamentalista com a técnica? Vamos lá, eu não compartilho da teoria de Dow, eu não acho que o mercado é eficiente e eu não acho que está tudo no preço. Então, por conceito, tá? Por princípio, você tem que olhar, e quando você olhar um analista fundamentalista, ele só trabalha, só faz sentido fazer valuation somente se você acreditar que Dow estava errado. Por quê?
Porque se tá tudo no preço, não vou perder meu tempo estudando. Eu simplesmente vou comprar boas empresas e esperar que elas andem. E, na verdade, o que a gente assume quando a gente faz a valuation é o seguinte: o mercado está errado na precificação de um determinado ativo e eles acham que vale, sei lá, falar de JSL, que é a minha maior posição. O mercado acha que vale R$17 e eu acho que vale R$50. Então, na hora que você olha e você enxerga essas discrepâncias, você vira e fala assim, é isso que faz com que eu acorde de manhã e trabalhe. Mas isso dito, eu não olho, eu olho o gráfico mais ou menos, assim, eu já fiz um curso de análise técnica, mesmo não concordando, por quê? Porque muitas outras pessoas concordam. Então, uma coisa que muita gente concorda, acaba virando profecia autorrealizável. Então, imagina o seguinte, tá? Faz de conta que você é o melhor analista de empresas do mundo. E aí as pessoas descobrem que você comprou uma determinada ação, X, sei lá, qualquer coisa. E aí você olha o Renar Maçãs, não tem mais, agora chama Pome Frutas. Aí, só das pessoas olharem e falarem assim, olha, o Rodney é o melhor analista do Brasil. E ele comprou Pome Frutas, provavelmente Pome Frutas é bom. Então, vou comprar Pome Fruta. Então, no momento em que você tem o gráfico e um monte de gente acredita no gráfico, ele se torna uma profecia autorrealizável. Então, a resposta certa é eu não olho o gráfico porque eu não tenho tempo. Então, eu não dou conta e aí quando eu olho e quando eu tenho tempo, eu prefiro investir tempo estudando mais empresas. Mas digamos que eu tivesse mais tempo, eu olharia gráfico. Eu acho que as pessoas me perguntam muito, né? Eu tenho muito aluno que vem da análise técnica. E eu falo, se você já sabe análise técnica, se você já entende análise técnica, que vou até mostrar um negócio, se você já entende análise técnica, não tem por que não usar. Uhum. O que você precisa saber é o seguinte, quem desenha gráficos de análise técnica são grandes investidores que, em geral, são fundamentalistas. O que isso quer dizer? Que basicamente você vamos pensar um fundo qualquer, tá? Então, quando você pensa um fundo qualquer, o que está acontecendo na ação mesmo? A empresa está piorando e a ação está caindo, e aí a empresa piora. Aí chega um momento que a ação já caiu, piora tanto, não, às vezes a ação caiu muito e a empresa nem piorou tanto. Aí chega um momento que alguém vira e fala assim, olha, eu sei que essa empresa está tendo problemas, mas a ação já caiu tanto que nesse preço, a diferença entre valor e preço, né, que é justamente o que o analista fundamentalista procura, que depois eu explico o que é análise fundamentalista, mas a diferença entre valor e preço é tão grande que mesmo com a empresa numa situação mais difícil, vale a pena comprar agora e esperar. E aí essa pessoa começa a comprar devagarinho. Imagina num cenário normal que deu certo para esse cara, a gente vai fazer um fundo em U, né? Então, ou uma consolidação, se vocês são da análise técnica. Então a pessoa vai comprando devagarzinho à medida que vai aparecendo vendedor. Aí aparece um outro comprador, vira e fala assim, olha, esse papel parou de cair, eu vou começar a comprar. Aí são dois compradores, então aí um sabe que tem o outro, vira e fala assim, eu prefiro pagar um pouquinho mais caro do que ficar sem. Aí e assim que começa a subir. Então a história geralmente é que os gráficos eles conversam com o fundamento. Tanto que tem um livro, não sei se vocês já ouviram falar, que é um livro que chama Fusion Analysis, que é um cara chamado John Palica. Ele é tanto certificado, assim como eu sou no CFA, né, que é uma certificação internacional de análise financeira, então análise fundamentalista, quanto na análise técnica, que justamente, então assim, eu acho que super cabe você usar as duas ao mesmo tempo. Mas na dúvida eu diria que a médio e longo prazo a fundamentalista predomina e a curto prazo a técnica predomina. Perfeito, então você citou alguns termos que talvez, será que a gente poderia simplificar? Vai lá, ajuda a gente. Análise fundamentalista. Análise fundamentalista é aquela análise que olha o que a empresa, olha o negócio, e aí ela vira e fala assim, o que essa empresa ela faz, como é que ela ganha dinheiro, como é que ela vai ganhar dinheiro daqui para frente e no final das contas você vira e fala assim, quanto que esse dinheiro que ela vai ganhar daqui para frente, ele vale hoje, que é o que a gente vai chamar de valor presente líquido. Então, o que é isso? No final das contas, isso é o tal do valuation que eu falei uns 10 minutos atrás. Mas o que é isso? Então, a análise fundamentalista, ela analisa o que o negócio é, como é que aquela empresa gera lucro, e aí, a partir daí, quanto que vale, e no final das contas, sabendo quanto que vale, você consegue comparar o que vale, né, o valor,
com o preço. Comparando o valor com o preço, fica fácil de olhar e falar assim, eu quero ou não comprar essa ação. Então, se a empresa vale muito mais do que o que está precificado, é ótimo. Se ela vir e falar, vale em linha, vir e falar assim, eu não vou comprar uma coisa pelo valor que tá, o valor dela. Já chegou no valor. Chegou no valor. E aí, eventualmente, se vocês quiserem perguntar se o preço de compra importa ou não, eu já explico também. Mas então a ideia da análise fundamentalista é isso. E o valuation é justamente essa parte de precificar, né? De entender, avaliar a empresa para comparar o que está precificado com o que vale. Quais outros termos que você quer que eu explique? Não, eu acho que foi preciso. Vou te fazer algumas outras perguntas então. Você gosta bastante de small caps e a simetria é a parte mais importante para você na hora de, quando você faz seu valuation, você fala, olha, é esse momento. Como que você analisa small caps? Explica pro pessoal um pouquinho o que é um small caps. Quem tá ouvindo a gente fala, nossa, eles estão falando termos muito difíceis. E o que é uma simetria também. O que é simetria? O que é uma simetria? Então, vamos pensar, considerando que eu não sei exatamente qual é o público, o que é simetria? Simetria é uma coisa que é igual a outra. Então, quando você olha um espelho e ele reflete, então você tem uma simetria. Por exemplo, um dos conceitos mais importantes de beleza é simetria. Então, as pessoas que são consideradas mais bonitas são pessoas simétricas. Um olho é igual ao outro, o nariz é dos dois lados, não tem um nariz tortinho, o sorriso Cerveró. É o quê? Tipo a gente aqui, ela tá dizendo igual os participantes do Nota Preta. Igual vocês que eu tô vendo aqui. E aí, na hora que você olha a simetria, o conceito de simetria é exatamente isso. Então, na hora que você pensa simetria, você pensa aquela curva da distribuição normal, né? Então, quem estudou probabilidade lembra de uma curva que parece um sino. Em inglês, eles falam exatamente isso, bell-shaped, né? Com forma de sino. E aquilo lá é uma distribuição simétrica. Uma distribuição assimétrica, pensa que você puxou essa curva só para um lado. Então, o que acontece? O que é o conceito de assimetria no mercado financeiro? É entrar num trade, assim, com assimetria favorável, seria entrar num trade ou entrar numa posição em que você tem muito mais para ganhar e muito menos para perder. Deixa eu dizer disso de uma outra maneira. A gente está num momento, se Deus quiser, único nas nossas vidas. Espero de que coronavírus. Sim. Então, na hora que você olha, imagina o seguinte, eu vou falar de CVC, que é uma ação que eu tenho, tá? Eu tô perdendo dinheiro, mas não tanto. Então, imagina, você olha e fala assim, CVC bateu R$60, bateu acho que 9 ou 8, alguma coisa assim. Despencou. De 60. Então, imagina o seguinte, quando a ação tava 60, eu lembro que tinha gente que falava que valia R$70. Então aí você entra numa coisa, numa posição para ganhar 18%, e aí de repente as coisas dão tão erradas que a ação chegou a perder 80% do preço dela, do valor dela. Então isso é uma coisa que é ruim, porque você entrou para ganhar 12%, se você segurou a posição, você perdeu 80%. Mesma coisa, então assim, o que acontece? Quando eu olho, o que eu procuro? E as pessoas dizem que eu gosto de empresas ruins. Não são empresas ruins. São ações baratas. São boas oportunidades, né? O que acontece é isso, quando você olha, eu viro e falo assim, não, eu vou entrar em empresas que eu realmente consiga ter uma boa perspectiva de retorno. Então, por exemplo, minha carteira em 6 anos está dando mais ou menos uns 30% ao ano. Mais ou menos, porque eu não faço conta direta, mas era mais ou menos isso a última vez que eu vi. Então, eu olho e falo assim, não acho que vai dar para manter isso, você tem um componente de sorte muito grande para trás, que eu não posso contar com ela, mas na hora que eu olho para frente, eu viro e falo assim, eu gostaria de ganhar pelo menos 15% ou 20% ao ano. Então, essa é a minha meta pessoal. Então, na hora que você olha, eu viro e falo assim, então, o que eu busco? Eu busco empresas que tenham muito mais para ganhar do que para perder. Mas, com frequência, tem várias ações na minha carteira que podem ir a zero. Então, por que small caps? Small caps são as pequenas empresas, né? De pequeno, caps de capitalização. Então, são as empresas com a capitalização de mercado. E aí, voltando, capitalização de mercado é o valor dela em bolsa. Então, é o número de ações vezes o preço de cada ação. Então, small caps são empresas que têm essa pequena capitalização. Em geral, são empresas menores, mas várias vezes são líderes setoriais, especialmente no Brasil, elas são líderes do setor, mas de um setor com menor relevância.
Então é a empresa de maior market share, enfim, é uma das maiores empresas. E aí o que acontece? Na hora que você olha essas small caps, o que você tem? Você tem empresas que têm pouca liquidez, então elas não negociam muito. Então, os grandes fundos com excelentes analistas, eles não conseguem investir nessas ações, porque eles não conseguem comprar. Por quê? Porque para ele comprar 1% do fundo, ele tem que passar 3, 4 meses comprando a ação. Então, o que acontece? Na hora que você enxerga isso, você olha e fala assim, então essas ações não tem, digamos, a minha competição é muito fácil. É tipo você virar e falar assim, eu quero ganhar um torneio. Aí eu vou ganhar um torneio de futebol. O que me importa é ganhar um torneio. Eu vou jogar campeonato brasileiro ou o jogo de várzea do meu bairro? Então, assim, e no caso de small caps é isso. Então, por isso que, no final das contas, dá para ter um retorno muito melhor. Então, eu gosto de small caps por causa disso, porque é uma competição mais fácil. Na dúvida, eu só quero ser campeão, eu só quero... É tipo, eu tenho 3 filhos pequenos, eu só quero que eles olhem e se orgulhem da mamãe. Então, onde é que eu tenho mais chance de fazer gol? É isso. Nossa, Elô, eu posso só fazer uma observação disso aí que ela falou, que eu nunca tinha pensado. Você está falando aqui, eu tô tendo vários insights, assim, muito, muito interessantes. Você, em algum momento aí da sua fala, você colocou de que, às vezes, você compra uma ação esperando um retorno e ela acaba caindo mais. O que a gente vê que as pessoas fazem no mercado demais é o famoso preço médio, que nada mais é do que fazer uma outra compra, né, maior do que a primeira, para poder minimizar o prejuízo, né? E na verdade o small cap te dá, ele não te dá essa opção, na verdade, né? Ele não te dá essa opção de fazer o preço médio. Quer dizer, até dá, claro, até dá, mas de uma forma muito mais minimizada. Ou seja, eu sou totalmente contra o preço médio, já vou falando aqui, se tiver alguém que opera no mercado o pessoal que vai ficar chateado. Preço médio pode funcionar 1, 2, 3, cara, mas não funciona sempre. O negócio, quando te derrubar, derruba de verdade, de verdade. Mas é bem interessante isso aí que você falou, porque Small Cap te dá essa opção de investir com uma certa segurança, né? Você consegue parar sem ter grandes prejuízos, né? Esse negócio de preço médio é bem interessante, porque o preço médio por preço médio ele é péssimo. Mas uma vez que você trabalha com análise fundamentalista, o preço médio é o seu sonho, né? Então, você compra uma empresa, você entende quanto vale. E várias vezes aquela ação vai cair sem ter uma notícia que justifique essa queda. Então, na hora que você entende isso, você entende o negócio, você entende do que está falando, uma queda brusca, ela te dá uma oportunidade de comprar melhor. Então, se você gosta, eu vou dar um exemplo bobo, mas imagina o seguinte, eu compro papel sulfite, tá? Eu imprimo apostilas, eu compro bastante papel sulfite. Eu sei quanto vale o papel sulfite, eu sei quanto que é barato, eu sei quanto que é caro. Então, às vezes eu vou lá e encontro o sulfite muito mais barato, eu vou lá e compro um monte. Então, quando você sabe quanto vale uma empresa, você sabe o impacto de uma determinada notícia naquela empresa, você eventualmente tem a oportunidade de comprar mais barato, simplesmente porque aquela notícia ela não tem uma relevância de médio e longo prazo. É só a diferença entre ruído e sinal. É só ruído. Então o ativo está em promoção. Você estava comprando ele a R$100, ele agora, você sabe que ele ainda tem o valor, aquilo lá foi um ruído e aí ele está em promoção. E você sabe diferenciar ruído de sinal. Assim, e mesmo assim, com frequência você vai errar, tá? Então, a questão com frequência, às vezes vai depender da sua habilidade. Mas, por exemplo, eu errei quando eu fiz preço médio em PDG. Então, a ação foi caindo, eu fui aumentando a posição, foi um erro. Então, você tem que entender o que você está fazendo para poder fazer isso e ser uma vitória, né? Aproveitando, então, o assunto, vamos supor, hoje, nós vimos o mercado despencar nos últimos meses, né? E quase tudo que você compra, o upside hoje é ótimo. Você olha para o futuro e fala, vai retornar, quase tudo, né? Mas daqui a pouco vai retornar. E as pessoas que estão entrando hoje, por mais que às vezes ela não saiba nada do mercado e ela faz uma compra, pode ser que daqui a um mês e meio, ela esteja lucrando sem entender o que ela fez. Mas daqui a um mês e meio, espero que tudo isso tenha se estabilizado. E aí a pessoa ela
vai agora, como que ela se comporta no mercado, sendo que antes era fácil, você comprou tudo barato, as coisas sobem. Agora o mercado retornou e as pessoas não entendem de valuation, elas não entendem exatamente do mercado financeiro, agora elas se sentem perdidas. Qual que seria a sua dica para esse investidor iniciante que agora viu o mercado se estabilizar e ela, poxa vida, já chegou no meu preço, o que eu faço? Eu vendo? Muita gente começa a ficar perdida. O que você acha que as pessoas deveriam fazer nesse momento, quando as coisas se estabilizarem? Vamos lá, é só até dar uma luz, assim, não sei se vocês já comentaram com os seguidores de vocês sobre destruição de valor. Então, eu vou dar um caso, talvez, da própria CVC, porque é bem emblemático, mas, basicamente, a CVC, nesse momento, ela está vendendo 10 ou 15% do que ela estaria vendendo se não tivesse todo esse problema do coronavírus. E isso quer dizer que a empresa vai dar prejuízo, vai ter EBITDA negativo, assim, vai ser um show de horror, um balanço sangrento. Ainda que não seja muito longo, você tem um sangue jorrando aí ao longo de 2 ou 3 trimestres, que faz com que essa empresa, vamos lá, que já valeu R$70, mas já não valia mais, mas vamos dizer que não tivesse acontecido outros problemas que ela teve, mas que já valeu R$70, eventualmente ela vai demorar muito tempo para voltar a valer R$70. Perfeito. Então, outro dia o pessoal me perguntou, eu não sou muito boa de falar para onde vai o índice, para chutar o quanto é que termina no final do ano, mas assim, eu tenho vou dar uma referência que é o seguinte, eventualmente os 100 mil pontos é o antigo 120 mil pontos. Então, obviamente tem empresa que não destruiu o valor. Então, você olha, por exemplo, as empresas de carne foram muito bem, empresas de alimentos foram muito bem, supermercado. Mas, por exemplo, as vendas que os shoppings não tiveram, ou os aluguéis, né? Porque vários nem cobraram aluguel, que não estão cobrando agora março, abril, maio, provavelmente junho, isso não volta. Então, isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. Mas, assim, a minha dica para a pessoa que está começando e ganhou ou não dinheiro nesse meio tempo, às vezes a pessoa só comprou caro, viu cair, agora está vendo subir. A minha dica para essas pessoas é estudem. Então, me assusta, pessoalmente, as pessoas que entram na bolsa sem se preparar para isso. Então, você vê porque a pessoa fica... A gente, no mercado, assim, no institucional, a gente chama de ATM. ATM é o caixa de sacar dinheiro. Então, assim, é a pessoa que está lá para dar dinheiro para o resto do mercado. Então, é sardinha, né? Na hora que você olha, assim, para mim, é assustador, porque as pessoas não se prepararam, e várias não se prepararam e colocam uma fatia relevante do dinheiro. Então, se a pessoa está começando, olha, estou começando, eu estou super empolgado, aconteceu com um aluno meu, ele falou assim, Elô, eu tenho lá uma quantia significativa, e acho que essa que é a hora de botar. Então, eu diria o seguinte, coloca uma parte relevante desse dinheiro em um bom fundo de investimentos, coloca uma outra parte a gente chama ETFs, que são o quê? São fundos negociados em bolsa que replicam índices. Então, é uma carteira já diversificada. Então, na média, se você errar, você não erra muito. Talvez você não tenha a melhor performance, mas você vai ter uma performance, você vai acompanhar a bolsa, você vai aproveitar essa subida da bolsa, sem correr um risco específico de repente, você dar all-in numa posição que seu amigo te falou e é uma empresa quebrada. E eu já vi várias vezes isso acontecer. Então, e aí você pega uma partezinha do seu dinheiro, se você está realmente começando hoje, pega uma partezinha, 10% do seu dinheiro, aí você vai brincar de escolher comprar ação. Nesse meio tempo, entende como é que funciona uma empresa, como é que funciona o mercado, aprende a ler resultado, estuda contabilidade. Sinceramente, assim, se a pessoa não está disposta a estudar nada de contabilidade, eu tenho dificuldade de olhar e falar, esse cara tem chance de ser um bom investidor de bolsa. Mas vai lá, estuda a contabilidade, entende a regra do jogo e aí você começa a jogar. Com o tempo, você vai sentindo mais confiança de ter uma posição maior para você. Elô, para o iniciante, você recomenda que ele busque materiais gratuitos na internet, livros, ou você recomenda que ele procure um bom curso de cara para ele não pegar uns vícios de... Você falou que tem muito material ruim por aí, e existem várias, dentro do próprio Valuation, existem várias maneiras diferentes de fazer, né? Então, você acha que a pessoa deve olhar o material, vasta quantidade de material gratuito que tem por aí, ou procurar alguma coisa específica para já ter um rumo de cara?
Cássio, depende do patrimônio da pessoa, assim. Às vezes o cara é iniciante e assim, eu já vi gente que falou assim, eu tenho R$350 em bolsa, compro tudo no fracionário, minha corretora não cobra corretagem, porque se cobrasse, ferrou, então não tem o que fazer, vai no material gratuito. Então eu tenho muito material da Suno Research, tem muito material no site do Clube do Pai Rico, tem bastante material, vocês estão providenciando material, então assim, tem muito material disponível, gratuito, e mesmo assim, muita gente boa falando de ações de graça, e para quem quiser. Se a pessoa já tem um patrimônio maior, a pessoa começa a olhar e fala assim, não faz sentido você ficar fazendo um cata-cata de material, versus você pagar um bom curso e aprender com uma pessoa que reconhece e que o mercado reconheça. Então, obviamente, depende do seu patrimônio. Tudo que o que eu aprendi na minha vida é que, assim, você vai encontrar coisas gratuitas, sim, coisas gratuitas com qualidade, sim, mas às vezes não estão suficientemente organizadas, às vezes não estão do jeito que você gostaria. Se você quiser bom, você vai ter que pagar. Então, não vai ter jeito. Eu acho que vai depender sempre do que a pessoa está disposta. Eu sempre olho e tudo que eu quero comprar, então, eu olho, por exemplo, o meu sonho é ter um terminal Bloomberg. E aí eu olho e falo assim, quanto que isso custa do meu patrimônio? Aí você olha e começa a olhar, o terminal Bloomberg custa $2.000 e poucos por mês. Então, aí na hora que você olha e fala assim, custa tanto, não, tanto é muito. Então, tanto eu não estou disposta. Se Deus quiser, um dia vai ter tanto patrimônio que vira e fala assim, isso aí me custa 1% do meu patrimônio ao ano. Bom, 1% do meu patrimônio ao ano, considerando que eu consigo, um terminal Bloomberg me ajuda a rentabilizar mais do que 1% ao ano, eu espero, então começa a fazer mais sentido. Então você vai olhando e você vai vendo o que faz sentido você gastar. Eu tenho vários conhecidos que viraram e falaram, hello, eu sou investidor pessoa física, eu tô começando, mas me falaram para ter um Bloomberg. Eu falei assim, olha, a conta é aqui, ó, se você tem tanto, faz sentido, se você não tem, não faz. E agora eu vejo eles postando um monte de tela do Bloomberg, fez sentido para eles. Para muita gente não vai fazer, mas está crescendo a quantidade de conteúdo disponível gratuito. Então eu vejo muito pessoal do Trademap, eu falo muito com eles, inclusive de várias coisas. Eu falo, não faz assim, faz assado, coloca isso, acho que podia acrescentar. E lá tem muita coisa de graça também, então tem muita coisa de graça boa. Eu acho que a gente devia fazer um esforço para colocar esses links que a Elo está falando, são tudo gratuito, o Trademap, a Suno, existe conteúdo de qualidade. A gente poderia colocar o site da Elo aqui embaixo para o pessoal acompanhar. Ela tem cursos, tem o curso de valuation e tem o curso de iniciação ao investimento, é pra isso? Iniciantes, eu acho. Tem o curso de iniciantes. Pessoal, a gente está chegando ao final. Elo, mais alguma dica que você daria para o pessoal? Existe uma dica de ouro que você gosta de compartilhar? E você poderia talvez compartilhar, você já mencionou a sua maior posição de carteira, hoje tem alguma outra dica que você poderia dar para o pessoal para dar uma olhada, estudar um pouquinho? Eu posso falar quais são as minhas maiores posições, mas aí eu preciso dar um disclaimer bem relevante. Primeiro, não é recomendação de compra, mas segundo é que a minha carteira, eu sou profissional, eu atuo profissionalmente nisso, mas mesmo profissionais se assustam com a minha carteira de tamanho. Eles me enxergam como risco, assim, tamanho. Eu não enxergo minha carteira como tão arriscada, mas é uma carteira que ela é fora do consenso. Você publica a sua carteira mensalmente, não é isso? Nas suas redes sociais? É menos mensalmente, mais de quando em quando. Mas eventualmente eu tô para publicar, já faz tempo que eu não publico. Mas a minha carteira, então o que eu tenho na minha carteira? Eu tenho uma posição grande em JSL, uma posição um pouco menor em Springs Global, né, que é a Coteminas. Eu tenho bastante Unipar. Unipar é uma empresa que eu explico para as crianças que ela dá choque em água salgada. Eu tenho Movida. Eu tenho uma empresa de restaurantes, coitadinha, essa vai sofrer com a crise, que chama International Meal Company. Eu tenho Mills. Mills é uma empresa que ela aluga equipamento de plataforma de elevação. Aí eu tenho umas home builders, eu tenho JHSF, Tecnisa, Elbor. Nossa, eu tenho muita ação. Estou esquecendo alguma coisa. Elo, em média você tem quantas ações na sua carteira?
Entre 25 e 30. E para um iniciante, qual seria o ideal, o máximo, o ideal, para quem está começando? Então, eu não sigo muito essa teoria do Warren Buffett, tá? Então, eu gosto de diversificação. Eu acho que a forma mais barata de mitigar risco é diversificando a carteira. Obviamente, você tem que ter uma diversificação tal que você consiga acompanhar. Então, não adianta você ter, tipo, 50 papéis se você tem um emprego tempo integral e não dá conta de acompanhar. Mas se você tá falando de pensar de uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa que tá com uma carteira aí de uns 30 mil reais, eu costumo falar que não menos do que 3 mil reais por papel, então uns 30 mil reais seriam uns 10 papéis, mas não menos que 10 papéis também. Então, obviamente, se você está começando, o seu foco deveria ser o seu trabalho, seus aportes. Mas não quer dizer que só porque você faz aportes, que você possa viver sem olhar preço, tá? Então, você tente sempre comprar barato. Mas no momento em que você começa a ter um patrimônio mais robusto, faz sentido diversificar para você não correr o risco de uma notícia específica numa empresa sua quebrar você. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui, então. Você comentou aqui nesse programa sobre o Covid, esse momento que estamos vivendo. Você acha que a Bolsa, hoje estamos quase no final de maio, está batendo 85 mil pontos. Você acha que ainda estamos num bom momento para investir em Bolsa? Ela está ainda barata? E outra pergunta, você acha que o investidor estrangeiro ainda vai voltar para o Brasil esse ano, mesmo com essa instabilidade política? Eu não gosto de pensar na figura a bolsa, assim, ainda que eu sugira que se invista em ETFs, eu acabo, para mim, não pensando na figura a bolsa. Assim, a bolsa, a longo prazo, vai ser muito rentável e muito interessante. Mas eu acho que tem coisa que está barata, tem coisa que não está. Então, você olha, por exemplo, as empresas que são muito expostas ao câmbio. Se o câmbio começar a voltar mesmo, estacionar ali no 4,80, essas ações devem voltar bem. Tem empresa que está abandonada, então empresa que é mais cíclica, elas capotaram e agora estão esperando. Tem setor que não costumaria capotar num cenário de crise, por exemplo, o setor elétrico, mas como você realmente teve um apagão no país, literalmente, então parou muita fábrica, então você tem esse setor que eventualmente ele pode dar uma alegria aí, mas que tem uma marcação para baixo. Como regra geral, assim, eu ainda acho bem atrativos os preços atuais. Então, ainda me anima a investir em bolsa nesse preço atual. E o investidor estrangeiro, na verdade, o que ele está olhando? Ele está olhando a crise política. Então, assim, eu, pessoalmente, como brasileira, eu fico frustrada com essa crise política. Eu acho absolutamente desnecessário. Eu acho que algumas figuras aí, elas não estão nem um pouco preocupadas com o país. Então, eu sinto muito, mas na hora que o investidor estrangeiro olha isso e vê assim, alguns ataques, né, ao governo, você vê alguns estados brigando com o governo federal numa situação que assim, gera uma instabilidade grande. Se você fosse estrangeiro, para que você mandaria dinheiro para o Brasil? Então, aí você vira e fala assim, tá barato, tem outros mercados baratos que você não tem essa instabilidade política. Então, eu não sei o que o estrangeiro vai fazer, porque realmente a bolsa em dólares está muito barata e é isso que eles olham. Mas eu sei por que eles saíram, que é por causa de toda essa instabilidade. Então, fora isso, você tem assim, Argentina dando calote, você tem Venezuela e Bolívia se não me engano, Equador também, agora não tenho certeza, mas Venezuela e Bolívia numa situação bizarra. Aí você olha e fala assim, será que esse Brasil é mesmo essa ilha de maravilhas? E não foi, né? Então, quando o investidor começou a sair, ainda tinha essa chance. Aí, depois de coronavírus, você vê o caos que é institucionalmente no nosso país. Então, eu imagino que isso seja assustador para o estrangeiro, ainda que eles olhem estejam muito baratos. Então, o que vai vir para cá é fundo abutre, né? É fundo que gosta de coisa que está quase quebrando, mas que se der certo dá 2, 3, 4 vezes rapidamente. Então, não dá para dizer que eu estou esperando vir muito capital. Elo, que privilégio ter você com a gente. Por favor, fala um pouco dos seus cursos. Eu vi no seu Instagram que você acabou de iniciar dos seus cursos. Você retorna, qual é a periodicidade dos seus cursos? Se o pessoal quiser se inscrever, conta um pouquinho pra gente dos seus cursos.
Eu tenho 2 cursos hoje. O primeiro deles é o curso de iniciantes. Então, para quem está começando, a ideia é justamente passar por tudo que envolve renda variável. E aí, tudo que envolve não é só como é que você ganha dinheiro, mas como é que você não perde. Dentro do investidor de longo prazo, às vezes o cuidado de não perder é mais importante do que o cuidado de ganhar. Então, eu vou falar um pouquinho legislação, o que acontece, quem é quem no mercado, então como é que funciona, o que faz o assessor, o gestor, o corretor, a CVM, a bolsa. Então, eu passo por tudo isso e eu passo por princípios de análise técnica, eu passo por princípios de análise fundamentalista, os grandes investidores, como é que eles pensam, como é que o investidor de longo prazo pensa, como é que funciona, né? Eu dou um primeiro cheiro do que é valuation. E essa é a ideia desse curso, é justamente dar uma base. Então, às vezes o cara olha e fala assim, não, eu decidi hoje, eu tenho um dinheiro lá guardado, mas está tudo em renda fixa, esse dinheiro não vai render nada, eu decidi hoje, então eu quero fazer um mergulho, né, uma imersão nisso. Então, esse curso é esse, e aí o outro curso é o curso de valuation mesmo. Em geral, o curso de valuation, ou os alunos já fizeram o curso básico, ou eles já têm bastante experiência em bolsa. Eu falo pelo menos 1 ano, mas 1 ano intensivo, né? Tem gente que é profundo, então tudo que faz mergulha. Então, 1 ano intensivo. Então, 1 ano que já leu bastante research, né? Research é relatório de sell side, a gente nem falou sobre isso, mas existem algumas pessoas que recomendam compra e venda de ações. Então, para quem está começando, é legal. O risco é você estar comprado numa coisa que você não conhece e entende. Mas você tem, como é que você entende como é que funciona, e aí você começa a entender como é que funciona a empresa, quanto vale, como é que é. Então, esse curso de valuation é exatamente isso. Aprender a analisar o negócio e a avaliar o negócio. Então, são esses 2 cursos. A gente terminou uma turma do curso básico agora, em maio. Nesse momento, geralmente eu faço muito curso presencial, assim. O curso presencial para quem está fazendo, tem uma energia diferente. Mas a gente, nessa atual circunstância, a gente acaba fazendo o curso online e eu tento compensar a energia com algumas horas extras, né, porque a gente entra na madrugada. Mas eu estou fazendo isso. Então, eu vou ter essa turma em junho agora do curso de valuation. E tem gente que ainda está comprando a gravação do curso anterior, mas o curso mesmo já foi. O curso é ao vivo, o curso não é gravado. Então, o curso é feito ao vivo. Pelo momento. E assim, as pessoas vão tirando as dúvidas, então fica muito mais online. Eu vou situando, então contando o que está acontecendo, como é que você entende a situação de, sei lá, coronavírus. E aí você tem o curso de valuation que começa em junho. Aí no segundo semestre, se Deus quiser, vai ter online também, mas eu começo com os cursos presenciais. Perfeito, pessoal. Então, você está inseguro, será que eu entro ou não entro na bolsa? Faz um curso da Elo, é uma maneira de você começar os seus investimentos e não perder dinheiro. Então, eu acho que a gente está aqui para ajudar a todo mundo entender essa questão. Elo, dá a sua dica, o livro que você acha que o pessoal deveria ler. Você tem um livro que você indicaria para o iniciante, para o intermediário? Eu acho que um livro que eu gosto muito é que ele tanto traz conceitos e dicas, mas também a cabeça, né, o tal do mindset. É um livro que chama O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter Lynch foi um investidor que tocou um fundo de 10 bilhões de dólares e ele olhava e ele gostava de comprar empresas com um excelente potencial, enfim. Então, eu gosto muito do jeito dele investir. Por quê? Porque ele fala, olha, o investidor pessoa física, buscando o certo, ele tem mais chance de performar bem até do que um gestor, por estar trabalhando com menos dinheiro. Então, eu gosto bastante desse livro. Perfeito, pessoal. Então, o link está aqui embaixo, o link vai estar do Amazon vai estar aqui para você que quer adquirir o livro. Elo, muito obrigado. Eu espero... Como a gente comentou, a gente está construindo a base do conhecimento. Daqui a uns meses, quem sabe a gente voltar a conversar com a Elo agora no nível um pouco mais avançado e a gente falar um pouco mais para um pessoal que já começou, que já talvez fez o curso da Elo e está pronto para um próximo nível. Mas a gente está muito contente de ter conversado com você. Obrigado pelo tempo, durante essa correria com seus filhos. Você separou um tempo para conversar com a gente. A gente está muito agradecido de verdade. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer participar e estou à disposição. Muito obrigado, Elo. Foi incrível. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu. Obrigado, Elo. Obrigado, Um abraço. Obrigado, valeu.